E para falar sobre esse projeto de lei de ajuda aos estados e municípios, eu converso ao vivo por telefone com a senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do MDB, ela que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Bom dia, senadora. Nem os 90 bilhões aprovados pela Câmara Federal, nem os 40 bilhões sugeridos pelo governo desde o início, o Senado então parece ter chegado ao meio termo nessa proposta, como a senhora tinha dito que seria de fato o papel do Senado. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes. Não foi uma tarefa fácil. Aliás, eu diria que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, fez milagre, porque já é difícil você conseguir chegar num consenso quando tem duas partes querendo coisas distintas, né? Puxando a corda cada um para um lado. Imagine quando são três partes. A União é a mãezona, é aquela que arrecada mais, que tem mais dinheiro, mas também que viu da noite para o dia esfriar a economia e derreter as finanças. Os cofres estão ficando vazios, né? Os estados precisando de recursos. Os municípios, que a meu ver são os mais atingidos, é onde em primeiro lugar a corda arrebenta, quando se fecha o comércio, esfria-se a economia e a população bate na porta do prefeito pedindo por mais saúde, mais serviços de limpeza, enfim, é onde o socorro tem que acontecer primeiro. Então a conta não fechava. Eu diria só de tudo, perfeita a reportagem, não tem nem muito mais o que acrescentar. Eu diria apenas duas coisas no que vocês disseram. No fundo, acabou ficando melhor do que encomenda, porque lembra que eu havia falado, não vai ser nem 40 bi de dinheiro vivo que o governo queria oferecer, e nem os 90 que a Câmara aprovou no projeto, ficou 60. Só que além dos 60, ficou mais 60 bilhões no que se refere à renegociação da dívida dos estados e municípios. Ao não pagarem as parcelas das dívidas que os estados e municípios têm com a União e com os bancos públicos até o final do ano, isso vai dar também um alívio para os cofres dos estados e municípios no Brasil na ordem de 60 bilhões de reais. Então são 60 mais 60 que dariam 120. E na outra questão que vocês colocaram, apenas para completar a belíssima reportagem que vocês fizeram, realmente vem para os cofres do governo de Mato Grosso algo em torno de 518 milhões, mas teria mais 310 milhões com essa economia da suspensão de pagamento da dívida. Portanto, seriam mais de 800 milhões. E para os municípios de Mato Grosso do Sul, desse valor todo, dos 25 bi relacionados aos municípios brasileiros, também daria, numa conta rápida que eu fiz, algo em torno de mais 500 milhões. Então, seria 500 e poucos milhões para Mato Grosso do Sul, quase 500 milhões para os prefeitos, fora os 300 milhões de economia que o governo de Mato Grosso do Sul vai fazer. Então, passa Senador, seguramente de 1 bilhão para Mato Grosso do Sul. Senadora, a gente viu essa questão da aprovação do projeto na Câmara até essa articulação e a votação, então, prevista para este sábado. No final das contas, a senhora acha que foi um tempo bom ou demorou demais porque o assunto merece toda a urgência também? Olha, primeiro que não terminou. Vamos lembrar que, assim, eu acredito que o mais difícil já foi feito. O tempo foi até curto, como eu disse no início, né? Foi um verdadeiro milagre convencer o governo federal, que já está gastando em outros projetos algo em torno de 240 bilhões de reais. Lembrando que o voucher de 600 reais vai dar algo em torno de 100 bi. Convenceu o governo federal a investir essa quantia. Foi realmente um tempo curto, necessário, e eu diria que 80% do caminho foi percorrido. Agora é convencer os governadores e os senadores que representam esses estados de que, apesar de alguns governos, alguns estados, alguns municípios, algumas capitais estarem perdendo um pouco para beneficiar os estados mais pobres, menos desenvolvidos, convencê-los de que não tem outra alternativa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, superar todos os obstáculos amanhã no que se refere a destaques. Vão ter muitos destaques. No meu caso de Mato Grosso do Sul, falei ontem com o governador, falei ontem com o prefeito de Bataguaçu, que é o presidente da Associação dos Prefeitos aqui do Estado,
Eles concordaram com o texto, sabem que não é o ideal, mas que está bom, é melhor assim do que não ter nada. Então, nós vamos estar defendendo que o projeto seja aprovado exatamente dessa forma. Resumindo, nós não vamos admitir que Mato Grosso perca um centavo, porque esse dinheiro vai fazer falta nesse combate da pandemia. A senhora acha que está bem ajustado entre Câmara e Governo para que depois da votação do Senado a Câmara coloque em votação também o mais rápido possível e o Governo sancione logo, sem vetos, esse projeto para que esse recurso comece a chegar de fato nos cofres dos governos e prefeituras? Essa é a boa notícia. Esse projeto foi feito a 3 mãos: Senado, Câmara e Governo Federal. É óbvio que nós não podemos falar por os 513 deputados. Pode ser que eles apresentem alguma emenda. Se for aprovada a emenda, na semana que vem, esse projeto volta para o Senado, em 48 horas a gente vota. Mas nós temos o compromisso do governo federal que, aprovado nesses moldes, ele sanciona. E eu gostaria até de dar uma notícia boa, porque eu ajudei em algumas partes desse projeto, tenho um diálogo muito franco e aberto com o presidente do Senado, e estava passando batido algo fundamental para os prefeitos, que era aí ele colocou, mesmo quem está no CALC, para as pessoas entenderem, o CALC é igual o Serasa na vida da gente, quer dizer, mesmo quando os prefeitos que estão inadimplentes porque faltou um documento, isso toda hora acontece, e para eles saírem do CALC leva às vezes 30 dias, 60 dias, mesmo aqueles prefeitos que estão, portanto, irregulares na documentação. Eu fiz esse pedido, o presidente Alcolumbre, no seu relatório, ajustou todos os municípios brasileiros e estados, mesmo que estão com pendências técnicas, jurídicas, junto ao governo federal, para efeito da pandemia, para efeito desse projeto, desse dinheiro, que são 4 meses caindo na conta, que vai ser a salvação, literalmente, da lavoura, que vai garantir o pagamento em dia do servidor, o serviço na saúde, não vai faltar dinheiro para combater a pandemia do coronavírus. Isso já está assegurado. O relator realmente foi solícito em atender essa demanda. Senadora, muito obrigado pelas informações, pela entrevista ao vivo, pelos detalhes do projeto que deve ser votado amanhã, então, no Senado. Uma ótima sexta-feira para a senhora. Boa votação nesse final de semana. Muito obrigado. Só se me permitir parabenizar pelo dia todo o trabalhador brasileiro, que são os construtores do nosso país, em especial, nesse momento, a minha profunda gratidão aos trabalhadores da saúde que estão combatendo essa pandemia. Muito obrigada. Obrigado, senadora. Até a próxima.